Boa tarde, gente! A nossa live da hora do almoço. Boa tarde, bem-vindos! Estamos começando hoje mais uma live da hora do almoço. Aquela live rápida, dinâmica, que traz sempre alguma coisa boa, interessante, que agrega valor para você. Nós hoje temos um tema sensacional. E o tema de hoje, gente, é educação financeira. O tema de hoje é como é que a gente se organiza para fazer o intercâmbio. Cada semana nós estamos trazendo uma pessoa diferente. Nós falamos com a Daniela Maximiliano, com a Dani Max, sobre planejamento de vida, sobre você pode tudo. Trouxemos uma perspectiva diferente, trouxemos uma pessoa que pode agregar valor para quem está pensando em fazer um intercâmbio, mudar de carreira, se organizar. E nessa semana nós estamos trazendo uma pessoa que vai falar sobre um ponto super importante, que é planejamento financeiro. Então, hoje nós vamos trazer a Renata Alheimer, que vai falar sobre como você pode se organizar financeiramente para o seu intercâmbio. Eu estou esperando a Renata entrar aqui para poder chamar. Enquanto isso, eu vou atualizar vocês sobre os programas que a CP4 está oferecendo para janeiro de 2026, né? A Renata agora está entrando e nós vamos falar sobre tudo isso, programas de janeiro, como você se planejar financeiramente. Estamos aqui metas de organização para o seu intercâmbio. Márcio, boa tarde, bem-vindo. Olá, Renata, tudo Olá Como é que pessoal. você tá? Tudo bem? Boa tarde, eu tô ótima. E você, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada Que por você bom. estar aqui com a gente. É, Imagina. eu acho que é uma grande oportunidade para os clientes e para os amigos também, que querem saber sobre educação financeira, como se organizar para o seu intercâmbio, né? E Sem aí, dúvida. gente, esse é um tema que é, né, super importante, porque quando a gente fala, todo mundo fala, nossa, intercâmbio, que loucura! E hoje a gente vai tirar esse mito, né? Quer dizer, como é que isso Exatamente. acontece, né? Mostrar como é possível. Mostrar como que é possível. E aí, gente, vou começar apresentando a Renata. A Renata tem mais de 10 anos de experiência em planejamento, controle financeiro, gestão estratégica. Ela hoje está liderando uma corretora franqueada da Prudential do Brasil, que ela está aliando a expertise em seguros de vida com um propósito maior, que é ajudar as pessoas a conquistarem liberdade de escolha por meio da educação financeira. Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Sim. Então, Renata é mentora, palestrante, empreendedora e mais, gente, ela desenvolve uma metodologia prática, acessível de organização financeira. Então, eu acho que até trazendo essa questão, eu acho que é muito importante a gente falar sobre planejamento e organização financeira, porque em vários países, no high school, durante o período que os alunos estão se formando, né,
eles têm a educação financeira, e isso a gente não tem aqui no Brasil, né? Sim. Mas por isso a CP4 criou o CP4 Professional Hub, que é uma mentoria de profissionais, que os profissionais da área de língua inglesa, da área de planejamento de carreira, da área da expertise do LinkedIn, da área financeira, que são pessoas, são profissionais experientes que estão vindo para poder ampliar o conhecimento e fazer com que os nossos alunos possam fazer escolhas importantes de intercâmbio, né? Então, a Renata é um membro do Professional Hub, né, Renata? Com o Orientando maior prazer. estudantes que desejam transformar a experiência internacional nesse investimento de retorno pessoal e profissional. E aí, Sim. Renata, vamos começar perguntando uma coisa super importante: qual é a diferença prática entre encarar o intercâmbio como uma despesa ou como um investimento? Essa pergunta é ótima. É ótima porque é dúvida de muita gente, né? Mas primeiro, a gente vai entender alguns conceitos dessa pergunta, tá? Vamos lá. Despesa é aquilo que se esgota. Investimento é o que gera retorno. Então, por que enxergar o intercâmbio como investimento? O intercâmbio pode trazer salários maiores, pode trazer promoções, pode trazer novas oportunidades, pode trazer fluência. Isso tudo se traduz em retorno tanto financeiro, tanto pessoal. Então, por isso, a gente fala é, a gente fala para encarar intercâmbio, sim, como investimento e não como despesa, porque ele gera retorno. Olha, e eu acho que o retorno ele passa não só pela parte profissional, como ele passa pela parte pessoal, né? E Perfeito. aí eu acho que você é uma pessoa ótima para dar esse exemplo, né? Sim, sim, É, quais foram os exemplos que você colheu quando você fez o seu intercâmbio? sim. Eu tenho um exemplo bom disso, porque eu fiz o intercâmbio na época com um objetivo muito certeiro de aprender inglês, me desenvolver no inglês. E quando eu retornei do intercâmbio, um tempo depois, eu participei de um processo seletivo, na época que eu ainda estava na CLT, de uma multinacional. E no fim, eu acabei sendo aprovada por esse processo seletivo. E na conversa que eu tive com a gestora da vaga, ela me contou que estava entre eu e mais um menino. E optou pela minha escolha por conta da minha experiência no intercâmbio. E ela falou que não foi por conta só do inglês. Ela optou por me escolher porque nas histórias que eu contava sobre a minha vivência no exterior, sobre a minha vivência nesse intercâmbio, ela disse que claramente mostrava que eu aprendi e desenvolvi muitos soft skills que ela achava importante e interessante para ter naquela área e na vaga que eu estava concorrendo. Então eu vivi isso na pele e tive isso como resultado, de fato, eu como intercambista, depois no retorno, como isso se concretizou na minha vida profissional e depois eu tracei uma trajetória de muito sucesso depois dessa conquista nessa vaga. Então, eu vivi isso na prática. Pois é, exatamente. E aí eu vou te perguntar uma coisa assim que eu acho super importante, né? As pessoas se perguntam o Sim. que mais pesa na hora de um processo decisório quando você vai fazer um intercâmbio, né? Porque Aham. normalmente, antes mesmo das pessoas saberem os valores, elas já dizem assim: intercâmbio não é para mim. É, Sim. eu não posso fazer isso agora, eu não tenho dinheiro. E aí você acaba colocando o seu mindset e acaba se colocando de uma forma negativa sem nem ver as possibilidades. Então, a minha pergunta é: isso é real ou isso é falta de planejamento financeiro? Na maioria das vezes, falta de planejamento. E isso a gente vê não só para o intercâmbio, mas, como a gente falou, a educação financeira não é ensinada nas escolas, e então isso
não reflete na vida da maioria dos brasileiros. Então, na maioria das vezes é falta de planejamento financeiro. Quando a família se organiza, quando corta, por exemplo, ralos financeiros, vamos explicar um pouquinho do conceito de ralos financeiros, que pode ter, sei que muita gente não saiba. Exemplos de ralos Exatamente. financeiros. iFood é um exemplo de ralos financeiros. Assinaturas, aqueles streamings, é um outro exemplo de ralos financeiros. Aqui eu vou trazer um exemplo, Bia. Eu atendi um casal que, quando a gente foi olhar para o planejamento financeiro deles, a gente via que eles gastavam em assinaturas algo em torno de R$ 1.000. E aí eu fui aprofundando com eles, entendendo se de fato tudo que estava ali de gasto eles utilizavam no dia a dia. Então, além dos streamings clássicos como Netflix, Disney, tinha, por exemplo, assinatura de revista, assinatura de sites, e a gente foi vendo que a maioria do que estava ali eles não usavam. E nisso, em vez de R$ 1.000 por mês, eles passaram a gastar apenas R$ 300. Olha o quanto de economia eles tiveram no mês deles que poderia estar indo voltar para o intercâmbio, por exemplo. E eles tinham, na verdade, o conceito deles, eles tinham 2 filhos e uma que estava entrando ali na idade de 14 anos e tinha muito interesse em fazer uma viagem internacional. Então, olha como nisso tudo a gente pode olhar para isso e pensar que esses ralos financeiros podem, se a gente tiver planejamento, voltar aí para uma viagem, para um intercâmbio. Então, quando você se prepara, você percebe que é possível. Então, é muito mais sobre uma decisão do que de fato sobre dinheiro. Pois é, e isso até é uma coisa assim, bastante interessante, porque as pessoas se bloqueiam de tal maneira que elas Sem não dúvida. veem. A gente tem até no site um setor que é o único setor do site que tem um valor, que são os cursos promocionais, porque as escolas elas eventualmente colocam em meses diferenciados uma promoção especial. E aí Sim, as pessoas até se surpreendem quando elas descobrem o valor do intercâmbio 2, 3, 4 semanas, com acomodação incluída, como é que isso custa. E eu acho que, assim, previamente a pessoa se bloqueia a uma coisa viável, né? E aí eu trago exatamente. para você uma pergunta que eu acho que, assim, super importante. Quais são os três pilares, ou quais são os. Eu entendo como três, né? Quando a gente conversou, a gente falou nos três. Sim, Mas, assim, quais são os pilares que a gente tem para um bom planejamento financeiro? Isso eu acho que é importante para tudo, né? Mas para quem está querendo falar sobre intercâmbio, para quem está querendo saber sobre sim. intercâmbio, eu acho que é fundamental. Sim, quando a gente pensa em estudar fora, né, o planejamento financeiro voltado para o intercâmbio, eu penso em 3 passos aí, em 3 pilares. O primeiro deles que eu trago é clareza. Eu costumo dizer que sem clareza a gente não dá nem o próximo passo, né? Mas clareza que é sobre o custo total. Entender um pouquinho melhor esse custo total. Então, colocar no papel todos os custos. Qual é o valor total do programa? Eu, Renata, sumiu o teu som. Eu não estou ouvindo. Será que fui eu aqui? Vê se Não, voltou. voltou, voltou. Ótimo. Beleza. Então, clareza, saber esse custo total, qual é o valor do programa, para que país eu vou fazer, em que país eu vou fazer o programa, quais são as cotações que existem nesse país, a moeda desse país, é, as atividades que eu vou querer fazer, se eu vou querer fazer alguma atividade extracurricular, pensar nessa hospedagem, é casa de família, não é casa de família, passagem aérea, os deslocamentos, o seguro viagem, que é super importante por esse período que eu vou estar fora, os custos de vida que eu vou ter lá. Então, por exemplo, compras, algum passeio que eu vou fazer, chip de celular, que as pessoas hoje não ficam desconectadas, né? Então, o primeiro passo que eu coloco é clareza, o primeiro pilar. Segundo pilar Isso. que eu trago é estratégia, que é muito difícil as pessoas olharem para planejamento financeiro com estratégia. E quando você fala de intercâmbio, você tem que ter estratégia. Não tem jeito. Exatamente, exatamente. Então, montar esse orçamento, cortar esses ralos financeiros que a gente falou lá atrás, definir Não, esses prazos.
Ô, Renata, e ralo financeiro é aquela saidinha do sábado para beber cerveja Sem que você dúvida. acaba não pensando. Aí você depois passa no McDonald's ou no dia seguinte. Então, assim, você acaba não tendo. Gente, mas é baratinho. O baratinho de um dia com o outro, a gente não tem percepção do ralo financeiro, né? Exatamente. Os R$ 50 de um dia viram R$ 800 no mês, R$ 900 no mês. E esse valor pode se converter. Aí, então, quando você olha para isso com outro olhar, você começa a entender a oportunidade. Você começa a tirar aquela venda no olho de que fala que não, intercâmbio não é possível, intercâmbio não é para mim, essa crença limitante, e começa a enxergar ali no futuro próximo que é possível sim. Então, o segundo passo aí seria o segundo pilar, estratégia. E o terceiro pilar, eu falo de uma expressão que eu gosto muito, que é o fluxo inteligente de pagamento, que as pessoas também não têm esse conceito na cabeça. E aí eu falo que é organizar quando e como as coisas serão pagas, parcelar o programa, aproveitar as condições da CP4, que são simplesmente incríveis, É, a eu falei flexibilidade que para você existe. das 16 vezes, você disse assim, como assim 16 vezes para quem Exato. vai viajar em janeiro? Como é que dá para pagar 16 vezes? A gente acabou falando, eu deixei Sim, escapar esse do 16 vezes e você falou assim, inacreditável, né? E como exato. é que você se organiza? Eu acho essa coisa de fluxo inteligente uma coisa muito importante, porque as pessoas não colocam no papel com data, com alcance de meta. É, É, eu mesma, às vezes, tenho que me reorganizar, dizer assim, não, é isso, não, não preciso disso. Então, a coisa do fluxo inteligente eu acho muito importante. sim. E é a decisão também, né, Bia? Eu acho que é a decisão de eu quero fazer, eu quero trazer novas oportunidades para minha vida, eu quero viver essa experiência que não tem eu vivi, eu sei que não tem nada no mundo que seja igual a um intercâmbio, a experiência e tudo que você vive lá. Então, essa decisão que você toma, e a partir disso você consegue se organizar para que faça acontecer. Então, as condições de pagamento da CP4 são. Eu fiquei de boca aberta, quando você falou, eu fiquei, meu Deus, como que é possível? Vamos lá, vou embarcar amanhã. Então, eu acho que isso é muito importante conhecer e na conversa que vai ter aí com vocês, entender quais são as possibilidades, porque as possibilidades elas existem. É verdade. E aí, eu me perguntando assim, porque o jovem, como a gente mencionou, ele não tem ideia, ele não está preparado, até porque aqui tem mãe, tem pai, a organização de vida é completamente diferente. Na realidade, para todo mundo, é completamente diferente, porque você está Sim, no ambiente familiar, né? Então, sem assim, dúvida. como é que você vê o jovem? E aí eu acho que vai passar pela coisa do soft skills do intercambista, né? Como é que ele Aham. Uhum. desenvolve isso no decorrer do intercâmbio? Eu acho que, é, como eu falei na minha. Quando você me perguntou sobre a minha própria experiência, e quando eu fui selecionada para essa vaga lá atrás, ela falou muito sobre esses soft skills, que eu acho que muitos deles, quando você vive fora, é como se você vivesse além do desenvolver o que você está indo desenvolver, seja o inglês, seja o mais técnico ali da sua área profissional, é como se você estivesse numa escola prática, seja de finanças, né, nessa escola prática desses soft skills. E algumas dessas habilidades, elas vêm quase sem você perceber. Você vai percebendo isso quando você retorna e vai vivendo no seu dia a dia aqui, e você vai olhando e vai falando: caramba, como eu me desenvolvi, como eu adquiri soft skills nessa experiência. Então, eu consigo trazer, por exemplo, que o jovem traz muito mais, aprende a ter consciência sobre o valor de cada coisa. Quando você está num intercâmbio, você começa a entender que em vez de gastar por impulso, só o dinheiro do meu pai eu estou aqui gastando, o dinheiro da minha mãe, você passa a decidir o que realmente vale a pena. Você olha para aquilo, para cada centavo que você tem ali, e você decide.
o que que eu quero fazer. Então você aprende a ter consciência no valor de cada escolha. Além disso, você aprende a se planejar numa moeda totalmente diferente da sua, né? Seja o euro, seja o dólar, seja a moeda que for. Então você começa a equilibrar o curso, a alimentação, o lazer que você quer ter. Você começa a olhar para isso com outro olhar, sem ser gastar só por gastar, né? Você, além disso, eu acho que um soft skill que você adquire muito é a maturidade de viver uma vida sem depender de pessoas dizendo o que você tem que fazer. Então, o intercâmbio te traz essa liberdade. Você volta muito mais independente, você volta tomando muito mais decisões. E isso, nada no mundo te ensina a não ser a escola intercâmbio. Não tem jeito. Quando os pais soltam essa criança, esse adolescente para o mundo e eles veem a transformação que tem entre um jovem que não tem e um jovem que opta por fazer essa viagem, esse intercâmbio. Você sabe, Renata, que a gente outro dia eu estava falando com alguns universitários, né? Aham. E eu acho que a gente teve um período aí desse jovem que hoje está na universidade e que pegou aquele período do 20, 21, aquele tumulto, fica em casa e etc. E Sim, que hoje ele precisa ter essa experiência de vivenciar um outro país, uma outra cultura, uma sem dúvida. outra visualização. Quando você fala na questão da gestão de escolha, eu Sim, acho isso sensacional, porque assim ele tem que escolher o que efetivamente ele quer, né? sem A dúvida. gente vai ter um programa em janeiro que eu acho que é muito interessante, tanto para os adolescentes, né, que estão entre 14 e 17 anos, que eu acho que é um período que ele começa a ter a gestão financeira, a independência, como se organizar. Eu estou Sim, saindo do meu país, da minha casa, né? Como diz o Amir Klink, eu estou indo conhecer o frio para dar valor ao sim, calor, eu estou indo estar sozinho para poder dar valor ao meu universo familiar. Então, eu acho sim, assim, esse jovem, ele tem uma programação, mas na realidade ele vai ser responsável por ser pontual, por conviver com pessoas de outras nacionalidades, por se sem dúvida ajustar a nenhuma. morar numa casa de família que não é a dele. Sem Mas dúvida. para o pessoal universitário, a gente está oferecendo um negócio de carreira que bate com o financeiro, porque ele vai ter ou inglês, ou ele vai ter inglês para a área de direito, ou ele vai ter inglês para a área de medicina, ou ele vai ter inglês para a área de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, essa gestão financeira vai acontecer. Eles vão Sim, ganhar o passe de ônibus para andar em Cambridge, mas sim, tudo mais que eles quiserem, compras, como é que eu vou administrar isso? Eu vou para o pub, eu quero fazer uma compra, essa gestão financeira vai acontecer, né? Tanto sim, para esse programa de janeiro de Inglaterra, se o aluno quer ir para outros países, todo esse processo de gestão de escolha, seja sim, ela qual for, né? Tanto do meu curso quanto da minha perspectiva, tanto do que eu estou escolhendo para a minha vida, quanto o que eu estou escolhendo pagar. Né? Então, sim. essa gestão toda é super importante. Né? Sem dúvida, É, sem dúvida. e aí eu queria saber o seguinte: essa foi uma experiência que você mesmo teve, que você falou. Você disse que para você foi até um impacto e que você cresceu muito na tua experiência quando Sim. você fez o seu intercâmbio e que você teve essa percepção. Então, assim, fala um pouquinho dessa sua experiência e essa percepção e o que ela te agregou profissionalmente. Primeiro, quando eu decidi ir para mais uma crença a gente romper aqui, eu sempre tive muita vontade de fazer o intercâmbio e eu nunca fui de família rica.
Meus pais sempre ralaram muito para conseguir cuidar de 3 filhos, né? Então, nós somos eu e mais 2 irmãos. Então, sempre foi tudo muito contado. E na época que eu decidi, que eu tive a vontade e falei isso para os meus pais, que eu tinha muito essa vontade de ir, é, por uma questão de organização mesmo, foi possível. Então, é possível independente de quem acha que só com muito dinheiro. Isso não é verdade. Eu mesmo sou a prova viva disso. Então, para mim, eu acho que para minha vida, além de desenvolver um pensamento crítico, de aprender a lidar com questões sozinha, né? Eu mesma no amadurecimento, antes dessa vida adulta, de me virar sozinha. E, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala do mundo corporativo ou das experiências de trabalho, foi um divisor de águas para mim. Então, o inglês, eu trabalhei em multinacional, então o inglês era muito importante para que eu conseguisse me comunicar com outras culturas e falar do meu trabalho, porque eu acho que é possível você passar por uma área sem ter o inglês? Poderia ser possível, mas eu não conseguiria mostrar o meu trabalho, eu não conseguiria crescer, eu não conseguiria mostrar para. Eu tinha chefes indiretos que moravam fora do país. Então, se eu não tivesse o inglês, se eu não conseguisse explicar um projeto que eu criei em inglês, eu não conseguiria mostrar valor agregado àquilo. Então, eu só cresci tudo que eu cresci, eu só passei esses 10 anos sempre em ascensão na minha carreira por conta do meu desenvolvimento e do meu investimento da minha família no meu intercâmbio. Então, sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas. Eu costumo dizer que foi o maior presente que eu tive dos meus pais, foi eles investirem nessa educação e nesse intercâmbio para mim, sem dúvida nenhuma. E eu colho frutos até hoje, porque o que eu E a- aprendi. tudo que você aprendeu foi para você fundamental. E aí Exatamente. acabaram de me mandar aqui uma mensagem dizendo o seguinte: para quem embarca em janeiro, dá tempo? Eu estou com 2 telas, tá, gente? Então, estou recebendo aqui de zap também. Então, me acabaram de entrar aqui me mandando a pergunta. Para quem embarca em janeiro, ainda dá tempo de se organizar financeiramente? A gente consegue ajudar, orientar quem está pensando em ir agora em janeiro? Com certeza dá tempo. E eu falo sempre para os meus clientes, né? O segredo é sempre focar no essencial. Você quer viajar em janeiro? Vamos focar no essencial. Se eu fosse embarcar em janeiro, eu faria 3 movimentos, tá? Listaria primeiro os investimentos imediatos. Entenderia para que local eu vou, qual é o curso que eu vou fazer, focado em quê, qual é a cotação que eu vou ter, enfim, olharia para os investimentos imediatos. Passagem, os primeiros meses ali, olharia para isso. Segundo, enxugaria os gastos agora, começaria agora, o que você falou, aquele shopping no final de semana, aquele gasto no iFood, com delivery, aquela compra por impulso que eu não tenho necessidade de gastar, e direcionaria tudo isso para minha viagem. Tudo eu direcionaria para minha viagem. Vocês vão se surpreender o quanto de dinheiro que a gente gasta desnecessariamente. Então, entenderia isso. E por último, eu entenderia com vocês, CP4, quais são os prazos, os parcelamentos. A gente falou aqui hoje. Para quem viaja em janeiro, eu posso parcelar isso, o meu investimento, em 16 vezes. Gente, eu vou repetir: 16 vezes. Então, tem muita flexibilidade na forma de pagar e vocês vão se surpreender como uma Como é coisa que que vocês acham que não consegue, vira né? possível. É. Exatamente. E aí eu vou te perguntar um negócio que também todo mundo me pergunta: como é que eu levo o dinheiro? Eu levo o dinheiro, claro que a gente tem que levar um tanto em cash e tal, mas o que é Sim. melhor? Levar no cartão pré-pago? Eu uso o meu cartão de crédito normal? O que você acha dessa? Qual é a indicação, orientação que você faz? Eu sempre falo que a melhor forma em tudo na vida é diversificar, para você não ficar refém ou não depender de um único meio, tá? Você citou aí o cartão pré-pago internacional, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui do VTM, que é o Visa Travel Money. Nele você carrega antes, você trava a cotação, você controla bem os gastos. É uma forma ótima de você levar e controlar bem aqueles gastos. Você sabe quanto de dinheiro você tem e consegue controlar.
Então, sem dúvida nenhuma, o cartão pré-pago internacional é um ótimo recurso, tá? Conta digital também. Hoje existem vários bancos que têm. Então, você transfere o dinheiro direto do Brasil, com uma taxa menor, você usa o cartão de débito lá no exterior. Então, também é uma ótima solução. O cash, sem dúvida nenhuma, você tem que levar, como você falou, é importante sempre levar alguma quantia para emergência, para você ter ali nos primeiros dias. E o cartão de crédito internacional, ele é polêmico, por conta das taxas, principalmente. Mas eu sempre digo que ele não deve ser a forma principal de você usar, né? Mas que ele é ótimo como plano B. O cartão de crédito é um ótimo plano B. Seja para uma reserva online, seja para uma emergência. Então, eu também levaria como um plano B. E essa, com certeza, é uma pergunta que chega muito e que meus clientes que também têm essa vontade sempre me perguntam. É verdade. Alguém está falando aqui que planejar é o melhor negócio. E definitivamente é. Alguém também Sim. falou do iFood, alguém falou das blusinhas. As benditas Sim. das blusinhas, né? Que É, a gente. Não, e é uma coisa assim: você olha, acha baratinho, compra por é, impulso, né? Tem sempre exatamente. que ficar atento, né? E Sem aí, dúvida. Renata, estou aqui Hum. pensando. Como é que vai ser seu próximo intercâmbio? Você já está se organizando? Olha, Bia, por ano, tá? Porque viajar, eu acho que fazer intercâmbio, como eu disse, foi a melhor experiência que eu tive na vida, sem dúvida nenhuma. A gente está pensando em duas coisas aí que estão no radar. Uma delas eu conheci recentemente, eu não sabia que tinha, que era fazer um trabalho voluntário, né? Um intercâmbio voltado para o trabalho voluntário. Por exemplo, na África, que é uma vontade minha que bate aqui forte no meu coração. Então, é uma das coisas que eu estou pensando. E um outro que a gente vem conversando com mais profundidade aí, que eu espero que aconteça em breve, é um curso aí voltado para a área de finanças, que eu já sei que muito provável pode ser em Barcelona, de repente estuda inglês dentro da sala de aula, fora da sala de aula desenvolve o espanhol, que é uma língua que eu amo. Então, eu tenho pensado e a gente tem conversado sobre algumas coisas, mas o importante é que sairá em breve aí um próximo intercâmbio. Ah, eu acho ótimo, porque eu acho que a gente tem que estar constantemente. De vez em quando eu estou falando com os alunos, fazendo uma apresentação, uma palestra, eu sempre me remeto para um aluno que a gente teve, que ele fazia do intercâmbio o período de férias dele, ele Sim, pegava o intercâmbio e ele encaixava. E com isso, ele conheceu vários países, mas não só isso ele foi galgando posições estratégicas na empresa, porque ele sim, sempre trazia um agregado de valor, ele sempre trazia uma oportunidade de demonstrar que ele estava sempre aberto a novas coisas, a novas possibilidades, né? sim, E eu sim, acho que a gente, às vezes, não percebe o potencial que temos quando queremos chegar naquele objetivo, né? Eu sem quero dúvida. fazer um intercâmbio, como é que eu faço? Eu quero fazer no ano que vem, eu quero fazer daqui a 2 anos, mas eu Sem quero dúvida. fazer qual é o caminho, né? Por isso nós Exato. fizemos o hub profissional para que os nossos profissionais possam mentorar os clientes que querem uma visualização, um caminho melhor. E aí, quem Sem dúvida. quiser ampliar, a Renata atende, os alunos CP4 têm um desconto, né? Sim. Então, assim, nós estamos à disposição para ajudar os nossos clientes a se organizar melhor financeiramente e poder mais facilmente alcançar seus objetivos, né, Renata? Sem E dúvida. aí, para quem está ouvindo hoje, Renata, e quer começar a se organizar financeiramente, qual é o primeiro passo? Como é que a gente diz para as pessoas fazerem? Olha, antes de eu falar desse primeiro passo, eu queria falar de uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar. Quando você falou aí de um cliente seu que foi crescendo e galgando outros cargos, né? Aconteceu comigo também, e eu acabei esquecendo de citar quando você me perguntou. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA em Milão, que era também todo em inglês, e eu só consegui
todo pago pela empresa que eu estava, e eu só consegui de fato ir porque na época eu tinha o inglês, né? Eu tinha desenvolvido o inglês no intercâmbio. Eu fiz uma prova em inglês, porque tinha que fazer a prova para você provar que você tinha a fluência, que você conseguiria entender de fato, né? Um MBA inteiro. Então eu só consegui chegar e galgar esse presente, né? Que foi um MBA fora em Milão por conta do meu intercâmbio. Então, uma outra coisa que é legal, que eu esqueci de citar, que eu achei importante. Não, eu Mas, acho super importante, principalmente que o MBA em Milão, né, é um dos que a gente tem hoje, por incrível que pareça, programas. A CP4 está trabalhando com 35 países, gente. Então tem é, programa para todos os países, desde jovem sim. até sem limite. O ano que vem nós estamos fazendo um programa para quem tem mais de 50, que vai ser o programa Caramba, em Barcelona, por acaso, né? que máximo, que Pois máximo. é, que é para poder aprender o espanhol, como se desenvolver, conhecer uma viagem cultural e também mostrar que a gente, depois dos 50, tem um grande potencial e a gente pode, principalmente, fazer a gestão das nossas escolhas. Então, isso é Sem fundamental, dúvida. não é só para quem é jovem, né? É Minha para mãe vai amar isso aí, hein? Minha para mãe. todas as idades. Diz para ela telefonar para já a gente começar a conversar. Sim, E aí, Renata, a gente está a nossa linha das lives é ser dinâmica, objetiva, na hora do almoço, trazer esse agregado de valor. A gente está aqui finalizando. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para finalizar essa live com chave de ouro. Primeiro, dizer para os nossos, antes de você fechar, dizer que sim. quem estiver interessado na sua mentoria, para entrar em contato com a CP4, que nós vamos direcionar, mas se você Sim, quiser, você também pode dar aqui o seu celular, o seu contato, que é para poder agilizar isso. sim. É, agradecer sempre, né? E eu queria saber assim, como é que você fecha essa live com chave de ouro. Eu acho que primeiro eu também queria agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra estar nesse hub da CP4 com profissionais selecionados e super especiais. Então, o prazer é todo meu. É, Meu contato, se alguém quiser, 21 98426 9937. Se quiser, pode falar comigo, ou então fala direto com a CP4 que eles vão direcionar aí para mim. E eu acho que o recado que eu vou passar no final. Eu ouvi uma coisa quando eu fui fazer meu intercâmbio na minha época, que foi uma coisa que eu guardei no meu coração, que eu acho que eu vou reproduzir aqui, que é: intercâmbio é o único ativo que você carrega para a vida inteira. Não tem crise, não tem mercado, não tem nada que tire isso de você. Então, acho que eu termino passando essa mensagem. É uma mensagem de quem viveu o intercâmbio na prática e sabe dos resultados e colhe os frutos até hoje de ter vivido essa experiência. Nossa, excelente. A Fabiana colocou o telefone da CP4. A gente está Legal? aqui para poder direcionar para a Renata. Dizer para vocês do Professional Hub que nós temos a Renata no financeiro, temos a Sim, Daniela Maximiliano na questão do você pode tudo, que eu amo isso, né? Você sim. consegue, você alcança tudo em termos de planejamento de carreira. Nós temos o nosso expert em LinkedIn, que é o Rafael Araújo, que né, tá com a gente já há muitos anos, e temos a Luísa Cury, que é a influencer e professora de inglês, que também, de repente, vai estar com a gente agora em janeiro, trazendo aí literatura, conhecimento para essa viagem que vai ser bem bacana em janeiro. Legal. Queria te agradecer muito, muito esse momento, assim, porque eu acho que esses pilares que você colocou foram muito importantes e eu acho que Sim, essa frase que você usou para fechar, né, é o único ativo que você carrega, né? é. E eu sempre digo o seguinte:
Gente, intercâmbio é mudar o brilho do olhar. É, eu acho. E, Márcio, obrigada, né? Vou usar bastante a técnica do ralo financeiro, que foi muito bom. E eu agradeço a nossa audiência aqui. Eu sei que é um horário difícil para, mas é a nossa missão de trazer para vocês sempre um agregado de valor e um conhecimento maior. Muito Sim. obrigada. Obrigada, Agradeço a todo Bia. mundo, Renata. Super Obrigada, obrigada. gente. E agora vou eu ficar aqui catando qual é o botãozinho que eu vou para fechar a live, que eu e os botões somos incompatíveis. Então, se eu ficar aqui olhando, é porque eu estou tentando fechar a live, tá? Boa sorte. Um beijo para vocês, gente. Um Super beijo. obrigada. Tchau, Tchau. pessoal. Boa tarde.